Oi, boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos a mais um estudo que a Casa de Irmão Clarencio nos fornece. E espero de todo o meu coração que todos estejam em paz, com a paz do nosso querido Mestre Jesus. E hoje, segunda-feira, como é de costume, estudamos o livro Céu e Inferno. Iremos ler uma mensagem do livro de Antônio de Aquino, volume 1, da lição 68, para podermos nos harmonizar e logo após faremos a nossa prece. E Antônio de Aquino nos diz assim: os seres que espiam, que lutam, que não se intimidam diante da prova, estes adquirem uma forma de dignidade que lhes autoriza ter segurança diante da paz, como também diante daqueles que os conheceram agindo no mal e que os veem agora no caminho do bem. A dignidade é um prêmio. O primeiro deles é a própria elevação do homem, do espírito. E o prêmio segundo é aquele que o espírito tem quando vence suas provas e expiações. Belas palavras. Então vamos elevar os nossos pensamentos, todos nós vamos pensar em Jesus e vamos dizer assim: Jesus, querido e amado Mestre, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos na casa de Irmão Clarencio. Atender o teu chamado, Senhor. E hoje, Senhor, aqui especial nos encontramos para podermos fazer o estudo em torno do livro Céu e Inferno, do nosso querido irmão Allan Kardec, que codificou essas sábias palavras dos nossos queridos irmãos espirituais. Te rogamos, Senhor, o amparo desses espíritos amados, Senhor, amigos, o amparo do nosso querido irmão Clarencio, para que nós, Senhor, possamos ter o melhor entendimento diante desses estudos, diante de todas essas palavras que chegam até nós, que nos trazem o conhecimento e o consolo, Senhor. Que possa ser em teu nome, Jesus amado, em nome de toda essa espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar por iniciado os nossos estudos em torno desta obra tão amada. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos, estamos dando continuidade aos estudos e hoje nos foi designado a iniciar o estudo do capítulo 11, que tem como título Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Bem, mas como todos nós sabemos, este livro que Allan Kardec codificou para nós foram as ideias dos espíritos, que eles vêm nos fazer comprovar a existência do espírito. E eles nos fazem libertar de ideias, de crenças que foram colocadas em nós a respeito de situações que fomos vivendo durante nossas existências. Então ele vem tirando, abrindo as nossas mentes. E aqui nesse livro Céu e Inferno tem o conceito que Kardec nos trouxe. Mas nós sabemos que Kardec, ele começou, ele deu início, a todas essas informações. Ele abriu uma porta. Mas logo depois, graças a Deus, vieram outras informações, outros conceitos, outras definições a respeito de todos os assuntos que Kardec já nos trouxe. Então,
Então, eu trouxe aqui hoje, bem sintetizado e resumido, um conceito, sobre céu e inferno, uma definição, apropriada, porque ela é apropriada para os estudos que nós vamos fazer hoje, porque nós temos várias definições, que vários irmãos nossos nos trazem, mas eu achei essa, em especial, sobre o céu e inferno, demônios e anjos, que foi o que nós estudamos até agora, para se encaixar nos nossos estudos de hoje. Então, quando nós falamos de céu ou inferno, eu trouxe uma definição do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que está lá nos bastidores da obsessão. E eu preciso fazer a leitura, porque eu preciso ser fiel às palavras dos Espíritos, porque a ideia não pode ser nossa, a ideia é deles e não nossa. E ele diz para a gente assim: céu ou inferno, portanto, são dependências que construímos em nosso íntimo, vitalizadas pelas aspirações e mantidas ao longo esforço pelas atitudes que imprimimos ao dia a dia da existência. Isso é segundo as nossas crenças que vivemos em relação ao céu e inferno. Então, segundo as nossas crenças, quem lá vive, no céu ou no inferno? Nada mais são do que os demônios e os anjos. Então, eu trouxe um outro conceito, uma outra definição de demônios. E nos diz assim: os diabos são o egoísmo, a impureza, o orgulho, a avareza, os ódios, as hipocrisias, as paixões e os sentimentos que movimentam-se dentro do círculo da liberdade humana. Portanto, não é uma individualidade real, mas sim a expressão das paixões que procede da liberdade humana. Então, eu manifesto o que eu sou, através da minha liberdade, através de um atributo que Deus nos proporcionou, que é o livre-arbítrio, eu manifesto essas conquistas, que não são muito legais, mas são minhas. Eu sou. Então, diabo existe como se fosse uma personificação do desequilíbrio. Ponto. Então, o que são os anjos? Logo, pensamos que anjos é o contrário dos demônios, certo? A ideia que nós temos quando falamos de anjo é de perfeição moral. Também tem essa definição, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus. Mas não existe seres criados perfeitos. Anjos de todos os tempos nada mais são do que espíritos em evolução para Deus. Tendo o entendimento básico de tudo que a gente já estudou, nós vamos poder entender melhor o estudo de hoje. Kardec intitulou Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Modernas manifestações foi como foi colocado o trabalho dele lá naquela época. Mas manifestações, nós sabemos que hoje são as manifestações mediúnicas,
Elas eram modernas porque até então não se conhecia como mediunidade. Vamos entrar agora no pensamento de Kardec. Vamos fazer a leitura. O item 1, eu não sei se eu esqueci de falar, mas nós iremos estudar do item 1 ao 6, tá? O item 1, ele nos coloca assim: os atuais fenômenos espíritas têm chamado a atenção sobre fatos semelhantes que ocorrem em todas as épocas, e nunca a história foi mais pesquisada sobre esse aspecto do que nestes últimos tempos. Por quê? O novo, as novas ideias causam curiosidade, e a curiosidade é especulada e provocam medo. O medo causa rejeição. Continuando. Como para todos os fatos extraordinários, cuja razão é desconhecida, a ignorância neles viu uma causa sobrenatural e superstições os ampliou, acrescentando-lhes crenças absurdas. Daí um grande número de lendas que, para a maioria, são uma mistura de um pouco de verdade e muito de mentiras. E por que isso? O conhecimento, a época, até, eu não sei dizer exatamente até quando, mas a época de Kardec, o conhecimento estava no poder do clero. Esse estudo aqui hoje foi feito exatamente porque a Igreja Católica estava contra o trabalho de Kardec. Então, o conhecimento até aquele momento estava todo em poder do clero, certo? Mas esses religiosos não tinham respostas para certos fatos. Certos fatos que aconteciam eram desconhecidos, e eles faziam o quê? Eles achavam, eles colocavam tudo na conta do sobrenatural e de uma grande superstição. Naquele momento se cresceu em relação àquela situação e aumentaram-se, as crenças, foram umas coisas assim absurdas, aumentaram-se as lendas, e começaram a amedrontar o povo. Kardec continua lá no item 2. As doutrinas sobre o demônio que por tanto tempo prevaleceram, exageraram de tal forma o seu poder que, por assim dizer, fizeram esquecer Deus. Isso é totalmente incoerente. E ele continua: eis porque se atribuía ao demônio tudo o que parecia ultrapassar o poder humano. Por toda a parte parecia o dedo de Satanás. Bem, nós sabemos hoje, que é muito fácil colocar tudo na conta do demônio, do que procurar, racionalmente o que está acontecendo. É muito mais fácil isso. E a doutrina espírita é uma doutrina de autoconhecimento, uma doutrina de responsabilidade. E isso, para alguns, é insustentável. Por isso que aconteceu lá na época e, infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje. Mas o conhecimento está aí, é para quem quiser fazer parte dele. E Kardec continua: as melhores coisas, as descobertas mais úteis, principalmente todas aquelas que podiam tirar o homem da ignorância e ampliar o círculo de suas ideias, foram várias vezes olhadas como obras diabólicas.
O conhecimento era detido por um certo grupo e eles não estavam abertos a aceitar nenhuma outra proposta, porque também quem detém o conhecimento detém o poder. E era assim que é, e ainda acontece, infelizmente, nos dias de hoje. Mas não entrando por esse detalhe, eu trouxe um exemplo para a gente poder entender exatamente como as situações eram fechadas. Eu trouxe o exemplo de Galileu Galilei, que lá no século XVII, ele defendia publicamente a teoria de que o Sol era o centro do nosso sistema solar e não a Terra. Para o clero, eles sustentavam uma visão oposta. Então, o que aconteceu? Eles proibiram, né, que Galileu Galilei ele ensinasse, ele divulgasse as suas ideias. Quem mandava na época era o clero. Se não coincidia com as suas ideias, eram proibidos de se manifestarem. Então ele foi condenado, né, a viver numa prisão domiciliar pelo resto da sua vida. E foi assim. E isso aconteceu ao século XVII. A nossa doutrina surgiu ao século XIX, certo? Em meio a esse tempo, aconteceu que vieram muitos pensadores vieram ao nosso encontro. Eles reencarnaram, estiveram entre nós e fizeram com que os nossos pensamentos evoluíssem. Então, até mesmo quando os pensadores iluministas, né, nos ajudaram a fazer com que a nossa razão, né, te falasse mais alto, e isso foi extremamente importante para nós naquela época, porque isso foi um grande instrumento de evolução. Esses irmãos nos ajudaram muito naquela época para poder chegar à doutrina espírita. Bem, Kardec continua. Lá na frente ele diz para a gente assim, ó, a intervenção de inteligências ocultas, porém, agindo sempre nos limites das leis de natureza e revelando por sua ação uma nova forma e leis desconhecidas até este dia. Então, o que ele quer dizer para a gente? Não há nada sobrenatural. Nada. Se tudo que nos acontece é porque é necessário a mudança. O que há entre nós é o desconhecimento dessas leis. Isso é fato. E Kardec continua. Mas lá um pouquinho abaixo, no próximo parágrafo, ele diz para a gente assim: sabe-se agora que são as almas daqueles que viveram sobre a terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos bons e maus não constituem seres de diferentes espécies, mas que apenas indicam graus diferentes de adiantamento. Então, quando Kardec fala isso aqui, nós nos lembramos rapidamente da questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Porque perguntaram, né, aos espíritos, Kardec perguntou aos espíritos se dentre os espíritos uns foram criados bons e outros maus. E todos nós sabemos, né, todos nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos bem a resposta, né, está na ponta da língua, né? E eles nos responderam: Deus criou a todos simplesmente
simples e ignorantes, isto é, sem saber. E que deu a cada um como missão o esclarecimento pelo conhecimento da verdade, que consistirá na felicidade. Muitos de nós esquecem essa segunda parte. Eu falo mesmo por mim. A gente fica só na criação do simples ignorante e esquece a continuação que ele nos diz. Isso é muito importante, dizer que Deus nos deu por missão o esclarecimento. Então, a nenhum de nós é dado o direito de estacionarmos no que já sabemos. O conhecimento, ele é, para nós, acredito, é infinito. Não sei até onde podemos chegar, porque na minha condição ainda inferior, eu não sei qual o limite. Eu não conheço o limite do conhecimento. Eu sei que hoje não tem limite. Então, nós temos que estar sempre em busca de estarmos sempre nos melhorando, aprimorando os nossos conhecimentos e aprimorando e evoluindo a nossa inteligência. Até então, nós tínhamos um conhecimento do bem e do mal. Eu não poderia deixar de falar de forma alguma que Kardec iniciou. E essa nossa curiosidade ao conhecimento, e logo após nós sabemos que vieram outros. E existe um outro conceito, uma outra definição, na verdade, do bem e do mal, que até então era uma, e hoje, se nós formos procurar, eu sei que não está não tem muito a ver com os nossos estudos de hoje, mas eu acho muito necessário, até mesmo porque a época que nós estamos vivendo, as situações que nós nos encontramos, quando nós pensamos em relação ao bem e o mal. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas se vocês forem dos que gostam de aprender e querem crescer, e evoluir um pouco mais, eu trouxe uma lição que eu acho, eu aconselho a procurarem, e irem ler, porque vai realmente enriquece-nos, o nosso conhecimento, que está lá no livro de Joana de Ângeles, na busca à verdade. Na busca à verdade. Esse é o livro. A lição é esse mesmo, o bem e o mal. Ela nos faz uma explicação espetacular a respeito disso. Se quiserem aprofundar um pouco mais, vamos lá buscar. É muito bom. Bem, e Kardec continua, Nós vamos agora passar para o item 4, porque o nosso tempo é bem curto e breve, a gente não pode ler todo o capítulo. E nós vamos agora para o item 4, porque no item 4, olha o que Kardec nos coloca. Eis aqui como a Igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. Então, ele retirou um artigo que foi publicado à época pela Igreja Católica, que como eles compreendiam essa manifestação. E eu vou ler um pedacinho dela bem lá na frente, porque foi perguntado, ao entrevistado, dessa forma assim: quais são os agentes secretos desses fenômenos e
e os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Bem, eles responderam: os anjos só não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade. As almas dos mortos, que Deus proíbe consulta, permanecem no lugar que a justiça lhes assinalou e não podem, sem sua permissão, colocarem-se à disposição dos vivos. Conclusão: estávamos espíritos presos. E ele, bem lá embaixo, termina, porque é muito grande, não tem como ler tudo, mas eles falaram uma frase bem interessante, que termina assim, a incredulidade no nosso século lhes preparou o caminho. Olha o que ele observou. Ele observou que o povo não estava mais tão crente no que a igreja colocava para o povo. E o povo, estando descrente daquelas imposições colocadas pela Igreja Católica, fez com que o povo procurasse outras respostas, não é? E eu encontrei uma observação muito que cabe aqui para essa frase, que está lá no livro Vida e Ato dos Apóstolos, de Caibachúbio. A lição é exatamente essa, Paulo em Efeso, recepção do Espírito. Lá, Caibachúbio diz pra gente que a doutrina que impõe à força sua crença, ela está destinada à descrença. Aí está a comprovação do que aconteceu à época. Por isso, o cuidado que nós temos que ter com a nossa doutrina. Porque, como eu disse lá no início, esses conhecimentos para alguns é insustentável. Tudo bem. Ao tempo de cada um tem o seu tempo de maturidade. Isso se chama de maturidade espiritual. Não somos melhores do que ninguém, só estamos no momento de entendermos essas novas informações que nos chegam. E aí vem a responsabilidade, porque nós também precisamos entender que tudo que nos chega é para nós. É para nós, para a nossa melhora, para o nosso entendimento de nós mesmos, para nosso crescimento e nossa evolução. Então não há como impor ao outro o momento que é nosso. É o meu entendimento, é o meu momento. Então, não se impõe, a gente conquista. Usar da inteligência, usar do que Jesus já usou há mais de 2000 anos atrás. Exemplificar o que é ensinado. Foi assim que Jesus conquistou toda uma era, porque até hoje Jesus é o ser que é mais estudado, é um ser que mais causa curiosidade entre todos os seres humanos na Terra.
é tentar chegar à compreensão do momento em que ele esteve aqui. Como ele conseguia exemplificar o que falava. E a doutrina espírita vem nos ajudar a esse respeito. Mais lá na frente, no item 6, Kardec fala para a gente assim: segundo a Igreja, nas 3 categorias de anjos, uma se ocupa exclusivamente do céu, uma outra do governo do universo e a terceira está encarregada da terra. E nesta se acham os anjos guardiões, destinados para a proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos desta categoria, a terceira, participou da revolta e foi transformada em demônios. Então, para a Igreja Católica, os demônios são anjos caídos, anjos que se revoltaram contra a lei de Deus e se tornaram demônios. Mas como nós já sabemos, os Espíritos nos explicaram, já nos ensinaram. Ninguém foi criado especial, nem tampouco diferente. Fomos todos criados da mesma forma e a todos nós nos é dado as mesmas oportunidades. A chegada a Deus, a perfeição e a felicidade depende da escolha de cada um de nós. Somente isso. Mas o interessante é que quando Kardec coloca isso aqui para a gente, segundo a Igreja, é que a doutrina espírita também fala para a gente sobre as categorias de espíritos, né? Está lá no Livro dos Espíritos, e eles falam para a gente que essa categoria é mais ou menos bem assim, porque nós somos divididos em 3 também, as categorias de espíritos. Nós são os imperfeitos, os bons e os puros, né? É bem interessante essa colocação. E lá no final, né, Kardec fala para a gente assim, que a razão se recusa a admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. A verdade que liberta, né, ela é encontrada na Bíblia, lá em João, capítulo 8, item 32, que demonstra claramente a necessidade de vivermos consciente do que nos cerca e da libertação que somente o conhecimento da verdade trará. Portanto, a verdade é consciencial. Ela realmente é libertadora, mas depende da consciência de cada um de nós. E os Espíritos trouxeram para nós, está lá no Consolador: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Basta cada um de nós fazermos a escolha, pegarmos essa chave, abrir a porta e irmos ao encontro da felicidade através do conhecimento da verdade. E quando se trata em relação ao mal, quando Kardec colocou aqui, a razão se recusa a admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. A nossa razão já não aceita se aproveitar do mal alheio. Tanto é que, para nós podermos encerrar e finalizar os nossos estudos, nós estamos na casa do irmão Clarencio. E o irmão Clarencio trouxe para nós exatamente isso. Nesse livro, Clareando Caminhos,
tem uma instrução do nosso querido Clarencio, que ele vem nos dizendo que não se trata de expulsar o mal, e sim transformá-lo. Mas esse mal que está aqui falando é para ser transformado em nós. É o mal que nós ainda insistimos em alimentar. Nós não expulsamos. E quando também se trata dos nossos irmãos, que aqui essa lição é mais a esse respeito, mas eu trouxe também individual, que nossos irmãos que ainda, por vontade própria, ainda escolhem agir no mal, eles não têm que serem expulsos. Eles precisam ser acolhidos. Eles precisam ter a ajuda, levar a eles a esse conhecimento para que eles consigam fazer com que a razão desperte e eles façam com que o mal possa ser transformado em um grande bem. Então, Clarencio fala isso para a gente. Quando transformamos, criamos no ambiente resistência ao mal. Quando nós transformamos, criamos resistência ao mal. E aí ele faz pra gente assim, e o espírita? Agora eu vou trazer só para nós mesmos, espíritas. Ele diz pra gente assim, o espírita cristão, o espírita verdadeiro sabe compreender que todo este material revolvido, todas as pessoas que estão ao nosso lado, nada mais são do que aqueles que estão se renovando e optando pelo bem. Se antes estávamos sem saber por qual lado espiritual optar, agora já o sabemos. Optamos pelo bem. E isso nós temos que agradecer a Deus. Porque hoje nós temos esse conhecimento abençoado que faz com que seja muito mais fácil a nossa caminhada. Ela se torna muito mais suave quando nós compreendemos o que está acontecendo à nossa volta. A nossa aceitação é maior e assim conseguimos chegar muito mais rápido ao amor. Muito obrigada a todos. Chegamos ao fim dos nossos estudos. Que eu possa ter ajudado um pouco a cada um com esses conhecimentos que aqui eu trouxe. Muito obrigada. Nós vamos fazer a nossa prece para podermos encerrar nossos estudos. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, só temos que te agradecer, Senhor, porque é pela Tua misericórdia que aqui nos encontramos. Agradecer a bendita oportunidade da reencarnação, oportunidade, Senhor, que Tu nos deste, que Tu nos proporcionaste, Senhor, desse conhecimento tão vasto, desse conhecimento, Senhor, libertador e consolador. Muito obrigada, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, este lar, essa casa do nosso querido irmão Clarencio. Que essa casa, Senhor, possa levar luz a todos os lugares, a todas as criaturas, Senhor, a todos que aqui chegarem procurando, Senhor, pelo Teu amor. Que possa ser em Teu nome, Senhor, que possamos dar por encerrado os nossos estudos de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.